Tá com saudade de The Walking Dead, mas tá por fora do que rolou na última temporada? Então vem comigo que eu vou te contar os principais acontecimentos da última temporada completa para você conhecer ou relembrar, mas principalmente para ficar pronto para as próximas produções da franquia. Bora matar a saudade? Então bora para mais um Como Terminou. Vamos lá. Inextrantes, Peter aqui! A série The Walking Dead foi um marco, né? Acho que esse é incontestável. Ela trouxe zumbis de volta e com força total para a cultura pop. A estreia aconteceu em 2010, a série ficou aí no ar durante 11 temporadas em 12 anos. É muito tempo. É uma jornada longa, concorda? The Walking Dead foi um fenômeno de audiência desde o início, mas talvez você tenha abandonado a missão no meio do caminho. Ah, sim, tem muita gente que fez isso, né? Muita gente diz ali que tipo até a quinta temporada mais ou menos seria ótimo, sexta, enfim. Cada um tem um número de uma temporada que acha que deveria ter terminado. Eu sou suspeito, eu gostei de tudo. Lógico que eu tenho as minhas temporadas favoritas. Acho que todo mundo é assim. O lance é que apesar de seguir vários pontos da HQ original, a série The Walking Dead perdeu 10 milhões de espectadores nos últimos 5 anos. E parte disso foi por causa da saída de personagens importantes, que eram muito queridos pelo público, né? Você fica lá conectado com aqueles personagens, praticamente protagonistas, de repente você perde uma referência, uma base. Pensa, se já é complicado quando trocam dublador, imagina quando trocam o ator. Nem troca, né? Ele vai embora, o que é pior ainda. Mesmo assim, o universo The Walking Dead já tem alguns spin-offs no gatilho e a gente tem que se preparar para eles. Então bora ficar por dentro agora de como que a série terminou e se esquentar para as novas aventuras que o fim da série abriu pra gente. Vamos lá. A temporada 11 teve 24 episódios. Basicamente, a última temporada da série adaptou a história das edições 175 até o volume 193 das HQs. O foco dessa parte da história é o confronto do grupo principal com o Commonwealth, o Reino. Só para você relembrar, ou então para você se situar na história se você não viu. A Commonwealth é uma comunidade governada pela Pamela Milton, mas não é qualquer comunidade. Ela é uma grande rede, a maior de todas, com dezenas de milhares de sobreviventes, várias cidades envolvidas, e as pessoas que vivem nessa cidade de Commonwealth tinham acesso a equipamentos avançados e um conforto quase inimaginável para sobreviventes de um apocalipse zumbi. É como se não existisse apocalipse zumbi para essa galera. Mas nada sai de graça, principalmente em The Walking Dead. O preço para se viver em Commonwealth é a perda da liberdade. A sociedade em Commonwealth é mais que organizada, ela é extremamente controlada e muito menos boazinha do que aparenta ser. Existe uma divisão de classes bem severa na comunidade e, claro, crimes políticos e manipulações envolvidas. A essa altura, existiam ainda alguns sussurradores vivos, mas eles são só um detalhe na temporada final. Fora isso, a temporada também mostrou o confronto do grupo com os ceifadores. Os ceifadores, eles eram uma facção misteriosa de sobreviventes que eram bastante violentos. Os ceifadores passaram boa parte da 11ª temporada perseguindo a Maggie. Para quem não lembra, desde a temporada anterior já estava rolando ataques e perseguições também para acabar com a raça dela. Ninguém queria mais ela, né? No início da temporada 11, o Daryl foi capturado pelos ceifadores e acabou sendo forçado a se infiltrar como um deles lá para sobreviver. E nisso ele acabou fingindo para Leia e para todo mundo ali que estava ajudando na missão deles de localizar a Meg. Mas na verdade é tudo um grande teatro para ele e para os amigos dele sobreviverem. Enquanto isso, o Negan e a Meg fizeram um pacto. Ela prometeu não tentar mais matar ele e em troca ele treinou ela para comandar zumbis para atacar a Meridian. No ataque a Meridian, o Daryl revelou para Leah que ele não era fiel aos ceifadores. E apesar da Leah ter matado o Pope, né, o líder dos ceifadores, ela não aceitou se juntar ao grupo do Daryl. E nisso a Leah permaneceu com os ceifadores. Rolou uma batalha entre eles e no fim o grupo sobreviveu. Vários ceifadores morreram, mas o Daryl deixou a Leah escapar viva. Depois disso, Negan se separou do grupo. Um tempo depois, já dentro do reino, o Eugene e a Max tiveram um envolvimento romântico. E mais pra frente, Mercer e Princesa também. Isso é uma das marcas da série, né? Sempre tem que ter um pouquinho de romance dentro do caos, né? Em certo momento, a líder de Commonwealth, a Pamela Milton, fez uma visita para as comunidades da rede depois que a cidade de Alexandria foi invadida. E nessa turnê, a Pamela acabou indo para Hilltop e conversou com a Meg sobre as diferenças de liderança e formas de governo entre as duas. Nessa conversa, a Meg se recusou a aceitar que Hilltop fizesse parte da rede de comunidades de Commonwealth. E é claro que isso deixou muitos moradores de Hilltop insatisfeitos, afinal de contas, fazer parte do reino tinha fama de ser um acordo benéfico, entende? Ia trazer estabilidade, segurança, conforto, esse tipo de coisa. Mas a Meg sempre teve um pé atrás com o reino, e ela não estava errada, né? Depois disso, o Negan reapareceu, se casou com a Annie e eles estavam esperando um filho. Isso foi um ponto de virada para o personagem dele.
Quando o Negan reapareceu, ele pediu ajuda pra Maggie pra lutar contra os soldados de Commonwealth. E ela ajudou. A Leah, que foi poupada pelo Daryl lá atrás, foi responsável por atacar uma caverna da Commonwealth e roubou as armas de lá. E logo depois ela recrutou o Lance pra lutar com ela junto dos ceifadores. Bom, a Leah sequestrou a Maggie enquanto o Lance coordenou um ataque a Hilltop. E a Maggie só sobreviveu porque o Daryl apareceu e pra salvar a Maggie, o Daryl matou a Leah. Mas o problema não ficou por aí. O Lance acabou assumindo o controle de Alexandria, Oceanside e Hilltop. Daí o Daryl, a Maggie, o Aaron e o Gabriel se juntaram com o Negan e eles prepararam um plano para resgatar o resto do grupo que estava lá em Commonwealth. Bom, a essa altura já estava claro que ficar pelo reino era extremamente perigoso. Várias pessoas estavam desaparecendo ali. O reino tinha um governo corrupto, violento. Vocês percebem que os zumbis nessa temporada são ainda com certeza uma grande ameaça, como sempre foram, mas os humanos sempre ficam mais em evidência. Pô, e o reino também. O reino, acho que mais ainda, o reino compartilha desse aspecto de vilania dentro da série. Às vezes fica até mais evidente que os zumbis, é mais perigoso que os próprios zumbis. Bom, continuando, o Negan se infiltrou na cidade usando a máscara dos sussurradores e se encontrou com a Carol. E aí lá dentro do reino a coisa estava feia pro lado do Sebastian, que é o filho da chefona Pamela Milton. Claro, o Sebastian acabou se mostrando um dos personagens mais desprezíveis dessa última temporada. E para ajudar o filho, a Pamela fez um acordo com o Negan e com a Carol para trazerem o Sebastian para ela em segurança. E eles toparam. Fora da cidade, rolou uma caçada brutal dos soldados do Lance contra o grupo, e no fim da confusão, o Daryl feriu o Lance de propósito. Aí, pouco tempo depois, o Max armou uma cilada pro Sebastian, que é o filho da poderosa do reino. Com essa armadilha, Max revelou para a cidade inteira o quanto o Sebastian era mau caráter, e além de exposto para todo mundo, ele acabou sendo infectado por uma mordida de um zumbi. Isso aconteceu porque no meio da confusão, o Sebastian tentou matar Max, mas o Eugene entrou no meio e empurrou um zumbi para cima do Sebastian, e não teve jeito para ele. Isso foi muito satisfatório, fala sério, né? Ver o vilão se ferrar é muito bom, ainda mais daquele jeito ali. Mas nessa, o Eugene foi culpado pelo que aconteceu com o Sebastian, e por isso a Pamela, mãe do garoto, ordenou a prisão do Eugene. Aí o Miko foi convocada para ser a promotora do julgamento do Eugene, mas no fim ela se virou contra a Pamela e se tornou a advogada do Eugene. E ela aproveitou isso para inflamar a população e acender uma revolta contra o governo da Pamela Milton. Por isso, mesmo o Eugene sendo considerado culpado e sendo mandado para execução, vários trabalhadores ajudaram ele a fugir. Em paralelo a isso, Aaron, Jerry, Lydia e Elijah seguiram para Oceanside e lá eles se depararam com vários zumbis que poderiam ser mais evoluídos e, consequentemente, mais perigosos, lógico. Porque se um zumbi patetão já é perigoso, aquele de The Walking Dead, imagina um zumbi que tem um tiquinho de raciocínio, que entende o que é uma arma e pode usar essa arma contra você, que entende o que é uma cerca e pode pensar em pular ela. Ferrou totalmente, né? Isso significa que nesse ponto pra frente, a ameaça dos zumbis ganhou um severo upgrade. Em outro ponto, a Carrie e o Daryl foram pra prisão e libertaram o Lance para que ele ajudasse a encontrar as pessoas desaparecidas, né? As pessoas que o reino dava um sumiço. Falei pra vocês que dentro do reino estavam sumindo pessoas ali? Bom, o Lance revelou que as pessoas que sumiram estavam sendo usadas como escravas num projeto de expansão do reino. Só que no fim, os três discutiram e a Carol acabou tirando uma flecha no Lance. Já por outro lado, a Maggie, Gabriel e a Rosita se encontram com o Daryl e a Carol para chegar até o trem de Commonwealth para ir até o tal do posto avançado 22, que é onde eles esperavam encontrar pelo menos pistas dos desaparecidos. No meio do caminho, lá no trem, a galera conseguiu resgatar a Connie. Depois, a Rosita se infiltrou como um soldado e descobriu que o posto avançado 22 era Alexandria. Aí o grupo se infiltrou lá e eles conseguiram armar uma revolução contra os moradores de Alexandria e capturaram o diretor. Nesse ponto da história, a filha da Rosita ainda estava desaparecida. E ela precisava saber onde é que a filha dela estava, né? Mas, como o diretor se recusou a dizer, ela se vingou fazendo ele virar comida de zumbi. Daí o povão se uniu para derrubar a Pamela Milton do governo do reino. Mas a Pamela nunca foi flor que se cheira, né? E atraiu a galera para uma armadilha. E nessa, Tyler morreu junto com várias outras pessoas. E claro, nessa confusão toda não podia faltar cereja do bolo. Zumbis. Zumbis everywhere, para todos os lados. A Judith foi baleada, mas o Daryl fez de tudo para salvar ela. Aí no desespero, a Pamela tomou a pior decisão que ela poderia tomar. Ela traiu esse rebanho gigantesco de zumbis para a cidade, para criar um bloqueio. Mas o que ela jamais poderia imaginar é que nesse rebanho tinham vários zumbis variantes, daqueles mais avançados, que foram capazes de ultrapassar as defesas do reino, aqueles com upgrade. Então o que a Pamela fez? Ela ordenou que os soldados protegessem as casas da elite e o resto de Commonwealth que se dane. Ela deixou o povo trancado do lado de fora para virar comida de zumbi. Essa mulher, vou te falar, hein? Então enquanto a galera lutava com todas as forças para conter o rebanho de zumbis,
A Judy, que já estava baleada, acabou mordida por um zumbi. Aí a gente já entra no episódio final. A Jules foi devorada por zumbis. O Luke também foi mordido e morreu logo depois. Rosita, Gabriel e Eugene conseguiram resgatar a filhinha dela. Mas quando tudo parecia que ia ficar bem, a Rosita foi mordida por um zumbi durante a fuga. A Judy estava sendo tratada pelo Tommy e ela acabou revelando pro Derry e pra Carol que a Michonne saiu em busca do Rick. Aqui o coração do fã acelerou. A situação estava cada vez mais caótica com zumbis lá no reino. E as pessoas do lado de fora estavam desesperadas, prestes a serem devoradas. Nisso, o Derry fez um discurso tão verdadeiro que acabou fazendo os soldados da Pamela se virarem contra ela. E eles deixaram todo mundo entrar para se proteger. Aliás, esse foi o grande ponto de redenção do Mercer. Depois disso, finalmente a Pamela foi presa. E o interessante, galera, é que quando a série fez isso, os zumbis voltaram a ser a grande ameaça mortal em The Walking Dead. Pra terminar com aquele cheirinho de início, né? Como foi no início, no primeiro episódio, né? Os primeiros episódios. E pra vencer os zumbis, a galera se uniu e atraiu o rebanho de zumbis pro meio da cidade e explodiram todos eles. E assim eles deram o primeiro passo para salvar o reino de uma vez por todas. Crise controlada, o Negan e a Maggie decidiram tentar se reconciliar. E foi bem forte isso, porque a Maggie disse que ela ia tentar aprender a perdoar ele. Isso foi pra pegar em cheio o coração dos fãs. Mas isso não foi à toa, né? Já é a série preparando o caminho para The Walking Dead, Dead City, a série derivada que vai ser protagonizada pela dupla Negan e Maggie. Mas nem tudo é esperança, né? A Rosita acabou não resistindo e morreu de infecção. Mas foi uma morte bem bonita, digamos assim. Ela descansou em paz ao lado da filha dela. Foi uma cena bem serena, uma cena bem emocional. Tocou fundo. Daí o episódio fez um salto de um ano e a série entra exatamente naquele clima de alto de final, cheio de esperança, né, de novidade para as próximas produções. O Ezekiel virou o novo governador de Commonwealth e todas as comunidades estavam lá tentando construir um futuro melhor. Sabendo que o Rick estava vivo, o Daryl decidiu que chegou a hora de partir sozinho atrás dele. E essa foi outro gancho para a série própria do Daryl, que vai ser ambientada na França. E aí vieram mais surpresas com o Rick e a Michonne escrevendo cartas. Em algum lugar a Michonne foi vista ainda buscando pelo Rick, estava procurando o Rick. E a narração dela era da carta que ela escreveu para Judy e para o filho dela. Na narração ela falava sobre sentir saudades das crianças e reforçava o compromisso dela de encontrar o Rick. E aí veio aquele baita momento emocional falando sobre o amor que mantinha todos unidos ali e sobrevivendo naquele mundo caótico. Os objetos dessas cenas da Michonne levam uma costura muito certeira de que ela tá no caminho certo para encontrar o Rick, já que ela já tinha alguns pertences dele. Também apareceu o próprio Rick escrevendo uma carta para jogar no mar, simbolizando que ele estava deixando rastros para ser encontrado. O texto do Rick nessa cena era meio que honrando a memória de todas as pessoas que morreram pelo caminho. Nas imagens, o Rick estava na beira de uma cidade gigantesca lá, que todo mundo acha que poderia ser Nova York. Ele acabou sendo encontrado por um helicóptero da República Civil Militar. Mas isso definitivamente não foi à toa. Não foi só fanservice. Isso também serviu para abrir caminhos para os dois personagens, o Rick e a Michonne, na nova minissérie deles. E tudo termina com o lema: é a gente que sempre sobrevive, pra gente terminar com aquele ar de fim de ciclo, emocionado, sabe? Mas com um gostinho de que vem mais por aí. Afinal de contas, eles sobreviveram, eles vão voltar. E a própria Judy disse que eles deveriam começar de novo. Isso é uma mensagem de esperança com o futuro da humanidade. E eu quero chamar uma participação especial aqui, porque não tem ninguém no YouTube que entenda mais The Walking Dead que nessa pessoa aí, olha. Fala galera, eu sou o João Vitor do canal A Gente Faz Agora e o Peter me chamou aqui pra contar alguns pontos que ele não abordou nesse vídeo e muita gente pode não tá sabendo. Principalmente a questão sobre o Rick Grimes aí, o próprio protagonista da série, que tanto a cena dele quanto a cena da Michonne, que aparecem ali no final, são ambientadas em épocas diferentes, você sabia disso? Ele inclusive já tá bem diferente e é o que a gente vai conhecer no spin-off que vai contar a história dos dois, explicar toda essa história. Esse que vai ser o grande evento pra encerrar a trama do personagem principal de The Walking Dead, mas será que ele vai reencontrar toda a sua família? Será que ele vai reencontrar seu amigo Daryl? Porque assim, além dessa continuação, temos os outros spin-offs, um do próprio Daryl, que pelo final de The Walking Dead a gente viu que ele tá com essa missão de encontrar o Rick, mas vai acontecer um impasse muito grande no meio do caminho. Mas não é qualquer impasse, tem a ver com a cura dos zumbis no universo de The Walking Dead. É muita informação, né? Eu sei. Justamente por isso, eu acabei de lançar lá no meu canal um vídeo sobre como vai ser essa continuação de The Walking Dead, inclusive com a participação do próprio Peter. É só você conferir no primeiro link que tá embaixo na descrição e também no comentário fixado, que lá a gente explica tudo, principalmente sobre o Rick. Recomendo demais você ir lá e dar uma conferida. João Vitor, valeu pela participação. Sugiro a todos vocês que conheçam o canal do João Vitor. Esse cara manja muito de The Walking Dead, tá sempre produzindo bons vídeos lá. Então, tá aqui embaixo o link pra vocês conhecerem. Obrigado por esse vídeo. Escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e larga uma sugestão com alguma outra obra pra gente trazer aqui nesse quadro Como Terminou. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!
Fui!